Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Bom, como nós lemos no livro de Êxodo, que significa partida, finalmente o povo de Israel foi liberto do Egito após terem sido mantidos em cativeiro por 430 anos. Por conta desse longo período vivendo como escravos e sob a influência do Egito e dos seus costumes, o conceito que eles tinham de Deus agora estava um pouco distorcido. O povo egípcio era um povo pagão e politeísta. Eles adoravam a vários deuses. Isso afetou as novas gerações que nasceram ali no Egito. O objetivo então do livro de Levítico é fornecer ao povo de Israel instruções e leis para orientar aquele povo pecador, a respeito do qual o próprio Deus chamou de povo obstinado, mas que foi redimido e resgatado para viver um relacionamento com Deus. Deus esse que é santo. Por Deus ser um Deus santo, esse livro vem tratar da necessidade de santidade pessoal, em resposta a esse Deus que é santo. Vamos fazer um pequeno parênteses para explicar o que é santidade. Quando nos convertemos e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Nosso nome então é escrito no livro da vida. Nós somos declarados santos posicionalmente lá no céu. Lá tudo já é. Porém, aqui na Terra as coisas ainda estão se tornando. E por isso a santidade é um processo que vai do dia da conversão até o dia da nossa morte. Isso não significa que porque fomos declarados santos, somos perfeitos e não cometeremos mais nenhum pecado. Não é isso. Nós continuamos a viver num mundo caído. Significa que o Espírito Santo agora habita em nós. E toda vez que nós pecarmos, isso vai nos incomodar e nos fazer mal. Vamos nos arrepender e vamos desejar voltar a fazer o que é correto. É um processo, uma caminhada. Vamos crescendo em sabedoria, amadurecendo e a cada dia nos parecendo mais com Cristo, até o dia em que finalmente nos encontraremos com Ele definitivamente. Bom, agora que eu esclareci um pouco sobre essa questão de santidade, vamos voltar a falar sobre como se lidava com ela na época de Levítico, antes da vinda de Jesus. Pois no Antigo Testamento não havia a graça. Portanto, os pecados tinham que ser perdoados de alguma forma. E como isso era feito? Os pecados deveriam ser expiados através de ofertas de sacrifício. Vocês vão ler que para cada tipo de situação havia um tipo diferente de sacrifício. Um tipo de animal que era utilizado pela culpa, pelos pecados individuais e até pelos pecados do povo como um todo. No capítulo 16, por exemplo, acontece o Dia da Expiação, que é o sacrifício anual para expiar os pecados cumulativos das pessoas. Ou seja, naquele dia os pecados cometidos durante o ano todo eram perdoados. O livro vai falar também sobre questões de purificação em vários aspectos, como, por exemplo, purificação após o parto, da lepra, do mofo e tantos outros. Outra questão que será abordada nesse livro será dos alimentos puros e impuros. Além das suas leis, Deus também queria ensinar para o seu povo a ser discreto na sua vida pessoal, moral e social, para que pudessem contrastar com as práticas daquela época, que eram práticas pagãs. Bom, mas e hoje? Como eu posso aplicar o que aprendi nesse livro nos meus dias? A aplicação é que Deus leva sua santidade muito a sério e por isso nós devemos levá-la a sério também. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente a tendência dos nossos dias é que muitos querem criar um Deus à nossa imagem, dando a esse Deus atributos que gostariam que ele tivesse, ao invés de aceitar os atributos que ele possui e que estão descritos na sua palavra. Nós é que devemos nos moldar a ele e não o contrário. Fomos chamados para caminhar na luz e a rejeitar a escuridão nas nossas vidas, para então podermos ser agradáveis aos olhos de Deus. Se analisarmos bem, o tema predominante desse livro é a questão da substituição. A morte de animais era uma forma de substituir o pecado, mas graças a Deus, hoje, através da morte de Jesus em nosso favor, a gente não precisa mais oferecer sacrifícios de animais, porque Jesus foi o sacrifício definitivo, foi o substituto perfeito e final pelos nossos pecados. Você vai ler nesse livro também que não era qualquer animal que podia ser escolhido para o sacrifício. Existia uma regulamentação a respeito do tipo de animal que era aceitável.
Tinha que ser macho, sem defeito, sem mancha, assim como foi Jesus. Ele não teve pecado, não teve mancha, nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Que possamos continuar buscando em nossas atitudes e palavras uma vida de santidade, porque Deus é santo e Ele espera que nós também sejamos santos. Que essa seja a nossa oração e a nossa busca todos os dias. Amém?